E aqui é o Chico, e hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente do que eu costumo trazer aqui no canal. Sinceramente, pessoal, eu gosto muito da comunidade de opinião, eu gosto dessa ideia da gente poder compartilhar opiniões, e principalmente o fato de que a gente pode interagir de forma aberta com o público. Só que, pessoal, nada é perfeito. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um criador específico que já tem me incomodado há bastante tempo. E simplesmente, pessoal, eu não tô conseguindo mais não falar sobre isso. E mesmo que isso daí signifique que eu vou tomar um hate absurdo, de qualquer forma, se você estiver preparado, então vem com o Chico. Olha, pessoal, eu não gosto muito das ideias que o Gabi traz nos seus vídeos. Eu acho que várias ideias que ele apresenta no canal dele são bem erradas, e eu de fato fico muito preocupado com o alcance que essas ideias conseguem atingir milhares de pessoas, que por sinal em sua maioria são jovens que estão formando suas opiniões, e jovens que por sinal estão concordando com tudo que ele diz. E a verdade é que de fato essas ideias elas podem soar bem razoáveis para muitas pessoas. Só que tem uma coisa, pessoal, que me incomoda no Gabi, que de fato é algo muito comum na comunidade de opinião, que é o apelo que as pessoas têm ao senso comum, que são ideias que são razoáveis pra caramba para muitas pessoas, só que na realidade elas mereciam um pouco mais de atenção. Então nesse vídeo eu quero focar um pouco em dois pontos que me incomodam bastante nos vídeos do Gabi. O primeiro deles é sobre o feminismo e o segundo é relacionado ao conteúdo Red Pill. E principalmente sobre como esses conteúdos se pautam em estudos ruins, pelo grande apelo ao senso comum que eles têm. E eu só tenho um único pedido pra você, meu querido. Antes de você comentar que eu só tô querendo lacrar, assiste o vídeo até o final para você entender o meu ponto, tá bom? Olha, pessoal, esse apelo ao senso comum que eu tinha mencionado anteriormente é muito utilizado para se construir uma verdade universal, que basicamente a gente só aceita e não reflete sobre o que de fato elas significam, sobre o que elas são. Um exemplo do Gabi utilizando do apelo ao senso comum vem do vídeo Por Isso o Feminismo Não Faz Sentido. Nesse vídeo, o Gabi mostra o youtuber Gabriel Monteiro em mais um dos seus debates que são completamente toscos e tendenciosos, onde basicamente o Gabriel ele puxa as pessoas mais despreparadas possíveis sobre o assunto para tentar discutir. E é claro que o Gabriel Monteiro ele fica fazendo provocações para essas pessoas até elas ficarem irritadas ou se enrolarem completamente. Mas enfim, no vídeo, o Gabi critica as pessoas que se dizem fazer parte de um movimento, como por exemplo as feministas ou as pessoas que fazem parte do movimento LGBT. Segundo o Gabi, nós só podemos dizer que fazemos parte de um movimento caso a gente concorde com tudo que aquele movimento prega. E essa daí pode ser uma ideia que pode fazer sentido para muita gente a primeiro momento. Só que, pessoal, basta um mínimo de compreensão sobre movimentos sociais para a gente entender que as coisas não são bem assim. E para isso eu vou trazer o primeiro termo complicado do dia: interseccionalidade. Sinal, eu vou explicar daqui a pouco. E olhando de fora, é fácil de imaginar que todos os movimentos eles são homogêneos, ou seja, eles fazem parte do mesmo grupo, eles se convergem. E usando o próprio exemplo do Gabi, onde ele diz que só existe uma única forma de ser feminista, por exemplo. E é bem comum hoje em dia existirem pessoas que se dizem de um movimento inteiro. Mas quando questionadas sobre alguma das pautas desse movimento, essas pessoas simplesmente não concordam e ficam com o pezinho atrás. Então, você acha todo tipo de bizarrice, tipo alguém que se diz liberal e que é contra a liberação de armas, ou alguém que é conservador, mas é a favor de coisas que vão contra a família? É por isso que eu acho complicado da gente dizer que apoia um movimento, a não ser que a gente saiba que tudo que esse movimento apoia, a gente também apoia. E quem apoia alguma coisa sem saber direito o que essa coisa tá apoiando, acaba sendo usado como massa de manobra. Só que a verdade, pessoal, é que nenhum movimento é tão simples assim. Existem diversas formas de feminismo que defendem pautas diferentes. Uma feminista liberal e uma feminista radical, elas defendem pautas e ideias diferentes. E várias vezes um grupo dentro do movimento critica as posturas de outro. E isso, pessoal, simplesmente enriquece os debates. E é claro, permite que os movimentos eles não fiquem estagnados no mesmo lugar. E isso, pessoal, é mais importante ainda quando nós percebemos que nem toda mulher sofre da mesma forma. Por exemplo, uma mulher negra, além de sofrer as discriminações por ser mulher, ela ainda tem que lidar com o racismo. Essa compreensão de que pessoas diferentes sofrem opressões diferentes é a tão famosa que eu mencionei anteriormente, interseccionalidade. Porque fica claro, pessoal, que se as pessoas sofrem por motivos diferentes, elas vão ter pautas diferentes, mesmo que elas estejam dentro do mesmo movimento. A ideia de que você entrar no movimento e aceitar todas as ideias, você ficar, pum, 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 cabeça fechada. Isso daí, pessoal, de forma acrítica, ou seja, você não criticando o que é feito, o que é discutido,
Isso é falso historicamente, mas é claro que isso pode soar convincente para quem tá fora dos debates ou simplesmente para aquela pessoa que quer falar que feministas são burras e que não pensam por si próprias. Isso, pessoal, basicamente é uma opinião ignorante. E é claro, reforça opiniões ignorantes de outras pessoas. Mas é claro, vocês não precisam confiar em mim. Vamos entrar no DeLorean e voltar no tempo e olhar um pouquinho um caso de 1851. Na Convenção de Mulheres de Ohio, após um palestrante dizer que as mulheres tinham o privilégio de não terem que trabalhar para conseguirem o próprio dinheiro e que os homens faziam de tudo por elas, uma mulher que tinha sido escravizada chamada Sojourner Truth fez um discurso chamado Ain't I Woman? Nesse discurso nós vemos ela falar sobre como ela não conhecia nenhum desses privilégios que foram ditos pelo palestrante. Então, seguindo a lógica desse palestrante, se as mulheres recebem tudo de mão beijada, então isso quer dizer que as mulheres negras que trabalhavam, elas não eram mulheres? Essa mulher não era uma mulher? O feminismo, que é tão criticado pelo Gabi, lutou de fato pelo direito das mulheres trabalharem. Só que, pessoal, as mulheres negras, historicamente, elas não só já trabalhavam, como eram forçadas a trabalhar. As necessidades dessas pessoas eram diferentes. E é por isso que o feminismo negro, ele trazia debates diferentes de pessoas que já estavam ali trabalhando, de pessoas que eram forçadas a trabalhar, porque elas eram negras, irmão. E isso daí acontece com todos os movimentos. Não existe só um feminismo ou um movimento LGBT. Mas é claro, o Gabi ele se sente extremamente confortável de taxar todos esses movimentos como uma única coisa, irmão. Sempre que ele mostra feministas nos seus vídeos, por exemplo, ele sempre escolhe a dedinho exemplos de que ele pode ridicularizar. Da mesma forma que o Gabriel Monteiro faz com as garotas que ele escolhe para falar sobre feminismo. Mas vamos lá, eu não quero só dar minha opinião sobre como as estratégias do Gabi e de outras pessoas na internet são extremamente erradas. Eu quero pelo contrário. Eu quero demonstrar que elas estão erradas. Se você acompanha o Gabi, provavelmente você sabe que ele é libertário. Então, vamos supor que eu quero fazer um vídeo zoando libertário. E para representar como todo libertário é burro, eu utilizo o melhor exemplo possível para representar a minha argumentação. Se eu quero falar de um libertário burro, é claro que eu vou utilizar o grande Monark. Porque o Monark, olha, até para os libertários ele é uma vergonha. Só que, bom, pra quem tá olhando de fora, vai começar a enxergar todo libertário como monarca. Isso é se aproveitar da ideia, da mesma forma que o Gabi faz com o feminismo. Só que, pessoal, essa daí não é uma forma honesta de se criticar uma ideia. Todo movimento vai ter aquelas pessoas que são, chatas, que com toda certeza essas pessoas não são razoáveis. E com mais certeza ainda não tem conhecimento sobre o que tá defendendo. E o Gabi, ele acaba taxando o movimento inteiro toda vez que ele fala isso. Outro ponto nesse vídeo onde a gente vê um exemplo de simplificação extrema de um conceito para que se possa aplicar um senso comum é quando o Gabi ele fala sobre a cultura do estupro. E para não ser desonesto com ele, vamos ver esse trecho na íntegra. Cultura do estupro. Mas o que seria uma cultura? Algo socialmente aceito que as pessoas praticam regularmente? Por exemplo, se a gente vai na Indonésia, onde tem uma porrada de gente que come carne de cachorro e sai perguntando sobre isso por lá, vai ter uma galera que vai falar que come e é a favor. Agora, aqui no Brasil, geral vai falar que não é a favor de comer carne de cachorro, nunca comeu e nunca vai comer. Essa é a diferença entre um lugar que tem algum tipo de cultura ou não. É óbvio que a gente tem que ser contra estupro. É uma forma de agressão horrível e um dos piores crimes que existem, mas afirmar que existe uma cultura do estupro aqui no Brasil, haja forçação de barra, né, cara? Irmão, por favor, vem cá. O que você acha do estupro? Você é contra ou a favor? Totalmente contra, covarde. Covarde? Vem cá, rapidinho, por favor, é um homem, mais um homem. Por favor. O que você acha do estupro? Você é contra? Claro. Totalmente contra? Claro. Nesse caso aí, com certeza a pessoa só vai estar falando merda mesmo porque todo mundo é contra. Isso é com certeza uma conduta de um grupo extremamente seleto de indivíduos idiotas e passa bem longe de ser uma cultura. A definição de cultura do estupro que o Gabi e o Gabriel Monteiro usam no vídeo é essa, é de que não tem como existir uma cultura do estupro se a maior parte da sociedade é contra o estupro. Que ideia ridícula. E por exemplo, como o próprio disse, se você quiser mostrar pra uma feminista que ela tá errada sobre cultura do estupro, é só você chamar, meu bom, chama um garçom
e pergunta pra ele sobre o que ele acha de estupradores. E aqui, pessoal, nós vemos uma falácia lógica em ação. E pra quem não sabe o que é uma falácia, basicamente esse é o conceito de utilizar um raciocínio falso para ganhar uma argumentação. Só que, pessoal, existem vários tipos de falácias, e a falácia que nós vemos no trecho desse vídeo é a falácia do espantalho. Que basicamente é você pegar o argumento da pessoa que você está debatendo e aí você distorce aquele argumento até ele ficar o mais fácil possível de você poder refutar. É tipo pegar o argumento e jogar no liquidificador. Vai ficar pastoso, vai ficar fácil de enrolar. Você ainda não entendeu como funciona? Calma que eu vou te explicar. Vamos olhar esse exemplo com muito mais calma. O Gabi e o Gabriel Monteiro, eles ouviram o termo cultura do estupro e decidiram então zoar as feministas. E ao invés então deles procurarem o conceito do que é cultura do estupro, eles então criaram uma definição própria que se tornaria mais fácil de se refutar. Lembra aquilo que eu falei do liquidificador? Eles pegaram, ao invés deles pesquisarem o que de fato era a cultura do estupro, não, pegaram o termo, botaram no liquidificador deles e o pastoso, aquela coisinha mole, aquele argumento falho, foi o que eles disseram, foi o que eles inventaram da bunda. Mas então, Chico, qual seria o conceito certo, então? Vamos dar uma olhada no Google para ver se a gente consegue encontrar uma resposta. Vamos olhar uma matéria que fala sobre a definição de cultura do estupro, onde aqui diz: a expressão cultura do estupro surgiu nos anos 70, foi usada por feministas para indicar um ambiente cultural propício a esse tipo de crime por ter mecanismos culturais, como normas, valores e práticas, em que as pessoas acabam naturalizando e aceitando violências em relação à mulher. E nessa matéria, eles ainda dão exemplos de como isso ocorre. Ela provocou, ela estava de saia curta, ela não deveria sair sozinha, ela não deveria estar na rua àquela hora, ela não deveria ter bebido, ela é uma mulher fácil. Quando surge esse tipo de comentário que coloca em dúvida a denúncia da vítima, estamos diante de um traço da famigerada cultura do estupro. Nesse contexto, as mulheres acabam se sentindo responsáveis, culpadas pela violência que sofreram e ficam com vergonha de denunciar. Então o Gabi e o Gabriel Monteiro eles se propuseram a refutar a cultura do estupro, sendo que de fato eles nem sabiam qual era a definição de cultura do estupro, irmão. E eles ainda tentam zoar as garotas que não sabem o que de fato é a cultura do estupro. Cara, porra! E sim, é claro que elas deveriam saber o que de fato é a cultura do estupro, já que elas fazem parte de um movimento que critica isso. E sabe o que eu acho pior do que a minha unha encravada? O Gabriel Monteiro e o Gabi, eles tiveram todo o tempo do mundo, todo o time, pra poder preparar o que eles iam falar, sendo que eles sabiam do que ia ser conversado. Então, fica muito mais fácil você criar armadilhas, fica muito mais fácil pra você, ó. E mesmo assim, mesmo sabendo que eles já estavam indo lá, sabendo o assunto pra falar, eles não se deram o trabalho de fazer uma pesquisa de 5 minutos do Google pra saber a definição de cultura do estupro, irmão! Porra! Tu quer zoar os outros, mas tu nem pesquisa? Tu nem pesquisa o que de fato é? Cara, tu tá querendo manipular a informação? É isso? É um jogo que, haha, você quer parecer o fodão? Porque parece muito isso. Pelo menos o Gabriel Monteiro, eu tenho certeza que ele quer parecer o fodão. Sendo que ele tá cagando argumento. Lembra aquilo que eu falei do liquidificador? Pastoso. Vocês sabem o que é pastoso. Mas afinal, pessoal, por que alguém faria um vídeo com conteúdo errado e botaria na internet desse jeito? Bom, primeiro que o público da maioria dos canais de opinião, o público que a maioria dos canais de opinião alcançam, eles são jovens. E jovens que muitas das vezes aceitam a opinião da pessoa que está falando como uma verdade absoluta, como se o cara fosse o maior dono da razão possível. Isso acontece muito, pessoal. E segundo é que grande parte do público já não gosta de feministas. E para a maioria dos jovens que já tem uma opinião focada em alguém, que já trata aquela opinião como uma verdade, quando eles escutam uma opinião de alguém que eles já não gostam, que eles já odeiam, que eles já não suportam, aí sim, aquela verdade absoluta se torna como porra. E qualquer coisa que o seu ídolo, que o cara que você escuta a verdade absoluta fala sobre uma pessoa que você não gosta, ou sobre qualquer coisa que você não gosta de fato, aquilo ali já vai te deixar, ó, pilhadão. Você vai começar a concordar e muito com aquela ideia, porque você já não gosta, já parte do pressuposto que, porra, aquilo ali é uma merda. E aí chega o cara que você gosta de ouvir, ele concorda com você, puta que pariu, aí que você entra em delírio, irmão. E o nome disso, pessoal, é bem simples. O nome disso é viés de confirmação. Você basicamente quer que uma pessoa valide a sua opinião de mundo, mesmo que a pessoa tenha que mentir para fazer isso. Nos vídeos em que o Gabi não tá só ridicularizando o feminismo, ele também comenta sobre questões do aborto, que é um debate complicado pra caramba e que eu recomendo que vocês não pautem suas opiniões sobre esse assunto específico, por exemplo, em canais de opinião. Porque, cara, isso é um assunto muito complicado.
Tem muito mais gente preparada para falar sobre esse tema, em que eu acho que vale mais o seu tempo. Eu entendo quando alguém critica uma pessoa por se dizer parte de um movimento, quando na realidade essa pessoa não compreende nem as pautas e nem mesmo a história por trás de todo esse movimento que ela se diz fazer parte. Você com toda certeza deve pesquisar e estudar sobre os temas que você critica e dos que você defende. E principalmente, pessoal, você estar aberto a mudar de opinião caso as evidências estejam contras ao que você acredita. Só que aí você taxar um movimento inteiro, isso daí é desonestidade intelectual. E essa desonestidade, ela pode afetar a visão de mundo de muita gente. Pode afetar de uma forma que pode se levar, anos para se ser desconstruído. Mas é claro que podem ter pessoas que estão dizendo aí nos comentários que não faz sentido isso que eu tô dizendo, porque na realidade o Gabi é um menino corajoso. Menino não. O Gabi é um homem corajoso. Ele é um homem que não se rende aos lacradores. Porque o que todo mundo quer ouvir é que as feministas são boazinhas e que os homens, eles são lixo, a escória humana. Por isso, pessoal, que o Gabi, ele é corajoso. Ele é um homem que não vai se render a esse tipo de pensamento que todo mundo quer pregar por aí. E pra responder essa merda, a gente precisa entender um pouquinho sobre público. O Gabi, ele sabe exatamente o público que ele quer alcançar com os seus vídeos. E principalmente o tipo de comentário que esse público quer ouvir. Mas então, qual seria o público que o Gabi quer atingir? A resposta é bem óbvia. Garotos adolescentes. Mas peraí. Vamos com calma. Como é que eu sei disso? Olha, se eu te disser que a resposta é óbvia, você vai ficar me devendo um like. É só a gente dar uma olhada na primeira coisa que o Gabi fala nos seus vídeos. Rapaziada e pouquíssimas garotas que me assistem. E aí, rapaziada, e pouquíssimas garotas que me assistem. Obviamente, isso não me dá certeza que de fato são poucas garotas que assistem o canal dele, mas me dá certeza do público que ele tá querendo se comunicar, o público que ele tá direcionando seus vídeos, a rapaziada e as poucas garotas que o assistem. É claro que isso daí pode ser uma piada, mas é um forte indicativo de quem ele quer alcançar. E só pra deixar claro, isso daí não é um problema, nenhum na verdade. Principalmente porque todo mundo merece ter conteúdo pra assistir. E principalmente garotos adolescentes também. Até porque eu já fui um garoto adolescente. Olha só que surpresa, né? Só que, pessoal, eu acho relevante a gente pensar um pouquinho sobre isso, porque eu entendo muito bem o público que o Gabi quer alcançar. A gente pode acabar entendendo um pouco mais sobre como o Gabi ele trata alguns assuntos, como, por exemplo, o próprio feminismo, onde ele trata o movimento como se fosse um grupo que não se importa com os homens, e também com as opressões que, de fato, acontecem com o gênero masculino, e acontece muito, pessoal. O Gabi perpetuar essa generalização acaba atrapalhando o trabalho de muita gente que tenta lutar pelas opressões que os homens também sofrem, não excluindo a importância que tem que se dar às pautas que já são muito claras sobre o feminismo, sabe? Isso ignora o trabalho de autoras que são muito importantes, que têm um trabalho maravilhoso, que eu já até trouxe aqui no canal, como por exemplo a Bell Hooks, que infelizmente ela chegou a falecer no ano passado. A verdade, pessoal, é que as leis e as condições que são escrotas com os homens foram criadas por homens. E elas são mantidas até hoje, elas são propagadas até hoje por homens e não por feministas. Por exemplo, pessoal, o Gabi coloca esse trecho do vídeo do Gabriel Monteiro e ainda concorda com a argumentação do Gabriel. Vamos dar uma assistida. Você quer que as mulheres se alistem obrigatoriamente nas juntas militares? O único jeito de igualar os homens e as mulheres seria basicamente diminuindo os chamados direitos, entre aspas, delas. E o engraçado é que a menina que se diz feminista ficou sem palavras pra isso. Ué, mas você não queria igualdade, amiguinha? Ela quer igualdade, né? Mas só pra algumas coisas. Nas outras, os homens que se ferrem pra lá sozinhos. O que a gente tá vendo aqui de novo é uma argumentação falha. Primeiro que a lei de obrigatoriedade do alistamento, ela surge por conta de estruturas patriarcais que, de fato, as feministas criticam. E em segundo lugar, é que as feministas elas tiveram que lutar para poderem entrar nessa vida militar. Cara, o alistamento de mulheres era proibido por lei, brother. Esse argumento não faz sentido algum, mano. E é claro que é válido te lembrar que se o alistamento obrigatório de fato é algo que te incomoda, eu acho que vale muito mais a pena você se organizar e lutar contra isso do que esperar que as feministas
lutem por você. Reclamar que as mulheres elas não estão reclamando de não serem obrigadas a servir por estarem lutando pelos direitos delas é o mesmo que tu tomar um tiro na perna e teu amigo um tiro no ombro. Aí o teu amigo tá reclamando que tá doendo pra cacete o ombro dele, e aí você fala pro bandido, atira na perna dele também pra ele ver o que é bom, a dor que eu tô sentindo aqui no meio da minha coxa, no meu quadríceps. Dessa forma, você só tá tornando a vida de todo mundo pior, ao invés de tentar melhorar a sua. Mas essa ideia de vilanizar as mulheres e dizer que elas não se importam com os homens, me leva então ao último ponto desse vídeo, talvez seja até o mais importante. Pelo menos foi o primeiro ponto que me motivou a trazer esse vídeo, porque esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês do Gabi, eu acabei encontrando esse vídeo aqui do Gabi, por acaso, na internet, depois que eu acabei lendo o termo que eu vou mencionar com vocês, e eu lembrei que o Gabi tinha esse termo no Twitter dele, e eu fiquei tipo... E eu fui pesquisar no canal dele, e eu achei esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês, mas vamos lá, sem enrolação. É o vídeo que o Gabi fala sobre Red Pill, uma ideia que vários grupos adolescentes começaram a utilizar na internet e que vários grupos machistas e de ódio gostam bastante. Esse é o vídeo do Gabi que eu quero analisar com vocês, o do porquê feios pegam gostosas. Esse é o título. Nesse vídeo, o Gabi já começa dizendo que esse é um conteúdo Red Pill, ou seja, se você não estiver preparado para sair do seu mundinho de ilusão, é melhor que você saia do vídeo. Meu Deus, eu acho que o Gabi vai mostrar a revelação mundial, global, não sei. Mas é claro, com um aviso desses, com certeza a argumentação do Gabi deve ser impecável, brilhante e transformar a minha vida. E aos 2 minutos e 25 do vídeo, ele decide nos explicar um conceito importantíssimo: o valor sexual de mercado. O Gabi explica que isso daí é como se fosse seus status num personagem de RPG, e dessa forma o Gabi ele dá um exemplo inventando alguns valores para características de homens e mulheres. O Gabi diz que o valor principal de uma mulher na visão de um homem é a sua aparência, enquanto que os homens eles podem compensar em todo o resto. E essa afirmação do Gabi ela pode soar muito verdadeira se você for um adolescente ou se comportar comum. Depois disso, o Gabi fala sobre o conceito de hipergamia feminina, que diz que as mulheres elas sempre tentam ficar com um cara que é acima do teu nível, do teu level, seja porque ele é rico, porque ele é engraçado, porque ele é carismático. E assim, pegando essas ideias do Gabi, nós chegamos na argumentação central dele sobre o valor sexual de mercado e a hipergamia feminina. A questão, pessoal, é que essas ideias do Gabi elas giram em torno de duas teorias do círculo masculinista, ou seja, MGTOW e Red Pill, ou como algumas pessoas preferem chamar, da machosfera no geral. E as duas teorias que o Gabi traz no seu vídeo, elas giram em torno de uma tese chamada Teoria Econômica Sexual. Essa tese foi desenvolvida no começo dos anos 2000 pelos autores Baumeister, Twain e Vons. A ideia dessa tese era provar de forma científica que o controle sexual feminino vem da própria mulher. Porque seguindo as ideias dessa tese, o homem quer muito fazer sexo, e a mulher percebendo isso, resolveu utilizar o sexo como uma forma de conseguir vantagens econômicas e sociais, quase como se fosse uma moeda de troca. Por exemplo, ela dá o sexo em troca de casar com um cara rico. Sendo assim, quanto mais atraente a mulher for, mais vale o seu sexo e as vantagens que ela vai receber em troca. Tentando traduzir essas palavras, o que os autores que embaseiam a ideia do Gabi no vídeo, eles tentam dizer que se a mulher ela for muito linda, ela pode conseguir um cara rico e além disso, ela também pode conseguir um cara que também seja bonito e também engraçado. Só que aí, pessoal, como que esses caras tentaram validar essa ideia? Pra quem não sabe, durante o método científico, você tem que validar o que você está pesquisando, o que você está afirmando, e você tem que fazer testes para validar isso. Esses autores, então, eles tentaram fazer um teste social, onde uma pessoa do sexo oposto oferece sexo casual para dois grupos, um de homens e um de mulheres. E o resultado desse teste é que a maioria esmagadora dos homens aceitou, e a maioria das mulheres recusou. E supostamente, isso provaria que os homens são mais sexuais. Agora que eu deixei claro as ideias dos autores que fundamentam as ideias Red Pill do vídeo do Gabi, e no geral eu acho que dele mesmo, porque é o que ele acredita, eu vou utilizar uma tese da pesquisadora Lauren Hudman, onde ela aponta diversas falácias e erros metodológicos nos estudos sobre a teoria econômica sexual. Primeiro, ela aponta sobre a ideia de hipergamia feminina, ou melhor dizendo, sobre o fato da mulher ela acabar casando com um cara mais rico. Essa ideia surge em sociedades em que as mulheres elas não têm acesso aos mesmos direitos e condições dos homens. Se a mulher ela não tem como trabalhar, a única solução dela é se casar com um cara mais rico.
Só que a questão, pessoal, é que nos últimos 50 anos, as mulheres ocidentais elas passaram a ter um controle verdadeiro sobre seus corpos, podendo assim trabalhar e estudar em condições mais igualitárias. E o resultado disso, pessoal, adivinha? Mais mulheres passaram a trilhar o seu próprio caminho de independência para conseguir a sua liberdade financeira, para conseguir ter uma vida que só dependa dela. Tanto que, nos cursos de graduações, a maior porcentagem de alunos são mulheres. E sabe também o que esse estudo mostra? Em que em sociedades em que as mulheres e os homens elas são iguais nos seus direitos, as chances de uma mulher acabar se casando com um cara mais rico são menores. E, ironicamente, as chances de um homem buscar uma parceira que tem mais condições financeiras, que seja mais rica, aumentam. Lembrando, é bom deixar claro que esse estudo é focado em relações heterossexuais. Ou seja, fica claro que as evidências nos mostram que a hipergamia feminina ela não é uma questão biológica, mas sim social. Olha, pessoal, a questão do estudo que embasa as ideias do Gabi, ele tem um problema muito sério. Ele mostra o resultado de pessoas do sexo oposto oferecendo sexo casual no meio da rua. Só que será que se nós mudarmos as condições, as variáveis nessa pesquisa científica, será que os resultados eles seriam diferentes? Olha, estudos similares foram feitos, só que mudando as variáveis. Quando os participantes da pesquisa elas conheciam a pessoa que estava oferecendo sexo, seja uma celebridade ou seja um amigo que tinha próximo em comum que elas minimamente achassem atraente, mais mulheres se disseram dispostas a participar caso fosse oferecido um lugar seguro e privado. Ou seja, as mulheres do estudo elas se demonstraram muito mais dispostas a arriscar. Mas o resultado mais interessante do estudo, na minha opinião, é quando pegaram mulheres bissexuais ou lésbicas. Foi feito o mesmo teste, só mudou a sexualidade de fato. Os resultados encontrados nos mostraram que em condições em que uma mulher estranha chegava do nada e oferecia sexo para uma outra mulher, as outras mulheres que recebiam a proposta tinham muito mais chances de aceitar participar. E isso, pessoal, nos mostra algumas coisas importantes. Isso nos mostra que existe uma falha metodológica nesse estudo de diversas teorias econômicas do sexo. Existe uma falha na sustentação dessas teorias. E outra coisa, isso também nos mostra que não necessariamente mulheres são menos sexuais que os homens. Mas então, se esse é o caso, que elas não são menos sexuais que os homens, por que então, quando fizeram um teste com os homens, elas recusaram? Deve ter uma resposta muito boa para isso. Talvez seja por riscos maiores que essas mulheres possam ter por se relacionar com homens, um medo que se tem, o que é completamente justificável. Como, por exemplo, se a mulher mudar de ideia no meio e o cara não quiser parar, ou até mesmo dela apanhar, ou ser morta. Beleza, então a gente já sabe que mulheres não são biologicamente programadas a procurarem um cara mais rico, e nem mesmo que elas necessariamente são menos sexuais que os homens. Será então que são mulheres que privam outras mulheres de não aceitarem investidas sexuais? E resumindo pra vocês, pessoal, não! O estudo também nos mostra que os homens eles têm muito mais tendência a um comportamento sexista. Ou seja, eles tratam homens e mulheres de formas diferentes. Como, por exemplo, um homem aconselhar todos os seus amigos a pegarem todas as mulheres e aconselhar as suas amigas a se privarem. Ou até mesmo se a gente trazer para locais de trabalho onde fica claro que homens têm mais resistência a contratarem pessoas do sexo oposto. Ou seja, a teoria econômica sexual que o Gabi utiliza, ela se baseia em uma série de premissas erradas. Utilizando do senso comum que eu falei no começo do vídeo, ao invés de uma metodologia científica séria. E isso daí só tem um único intuito, pessoal: desqualificar teorias feministas sobre o assunto. Mas aí, pode ser que você não acredite em mim. Que tal então a gente dar uma olhada na íntegra nesses autores, nos autores que embasearam a porra toda, que embaseou o vídeo do Gabi, e que por conta do vídeo do Gabi, bom, estou aqui fazendo um vídeo resposta, eu não vou nem pedir pro narrador ler, eu vou ler com vocês. Vamos lá. Eles começam dizendo assim, pessoal: pela menor ambição e motivação das mulheres, elas nunca serão iguais aos homens em suas conquistas. Puta merda, hein? Mesmo hoje, os movimentos de mulheres mostram elas buscando lugares e tratamentos privilegiados em organizações e instituições criados pelos homens, ao invés de criar as suas próprias. Por que os homens concordam com dar tantas vantagens institucionais às mulheres? Porque as mulheres nunca foram capazes de criar as suas próprias grandes organizações ou sistemas culturais próprios. Caralho, eu não consigo acreditar que alguém escreveu isso e que eu tô lendo isso pra vocês. Isso é muito surreal.
Parece tolice que homens se rendam a dar tratamento especial em tantas instituições para as mulheres. De qualquer forma, apesar de muitas exceções individuais, os homens trabalham mais que as mulheres nessas instituições, o que faz com que os homens alcancem cargos maiores. Como resultado, mulheres conseguem menos dinheiro e conseguem um status menor que os homens, o que paradoxalmente é interpretado de uma forma que diz que os tratamentos especiais com mulheres devem continuar ou até aumentar. Se você acha que eu estou inventando esse texto, essa é uma passagem da página 522 da obra Economia Sexual, Cultura, Homens e Tendências Sexuais Modernas. E além dessas falas serem falsas e absurdas pra caralho, esse trecho do estudo dos 3 babacas que eu li pra vocês, eles nos mostram um viés muito claro, um viés de superioridade masculina e de inferioridade das mulheres. E esse é o estudo que embaseia as ideias do Gabi. E pegar esses conceitos de superioridade masculina somados às diversas falácias que são proliferadas, e é claro, sem mencionar os erros metodológicos da pesquisa, que tudo isso, todos esses erros, todas essas falácias e todas essas ideias embasadas em superioridade masculina, tudo isso é rebatido, tudo isso é criticado de uma forma brilhante na autora que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês pesquisarem, porque eu sei que vai ter gente que vai ficar muito puta com esse vídeo. Mas lê antes de comentar. Pensa, critica com sabedoria. Isso tudo nos reforça que a teoria econômica sexual ela é produzida de forma enviesada. E isso nos coloca em dúvida sobre a qualidade científica dessa teoria. Eu acho que isso ficou extremamente óbvio. Mas eu tenho que ser honesto com vocês, pessoal. Mesmo fazendo referência a esses trabalhos de pseudociências, o próprio Gabi, ele admite que essa ideia de hipergamia feminina que só busca o cara mais rico é ridícula. E que, de fato, elas valorizam aspectos diversos nos homens, como personalidade, aparência, carisma. E isso, de fato, é verdade. Tá muito além de só a riqueza ou o dinheiro que o cara tem. O que, de fato, são aspectos que todo mundo valoriza antes de ficar com alguém. Mas vamos ver um trecho em que o Gabi tá falando sobre isso perto do final do vídeo. Vamos ver o que ele tem a dizer. A terceira grande área é a sua beleza natural, incluindo seu charme, cheiro, forma de se vestir, se você tem um corpo treinado, se você é gordinho, se você tem uma genética boa, tipo olhos azuis e cabelo loiro, se você tem uma genética boa, tipo olhos azuis e cabelo loiro, se você tem uma genética boa, tipo olhos azuis e cabelo loiro, olhos azuis e cabelo loiro. Você tem uma genética boa, tipo olhos azuis e cabelo loiro. Você tá falando que quem não tem olhos azuis e nem cabelo loiro não tem genética boa? Caralho! Como é que tu pode falar uma merda dessa num vídeo, cara? Que isso, irmão? O cara escuta isso 1000 vezes enquanto edita. É surreal. Porra! Caralho, como... Sério, como que tu diz um bagulho desse? Sério, genética boa? Quem não tem olhos azuis e cabelo loiro não tem genética boa, irmão. Eu juro, pessoal. Eu juro que eu não quero soar implicante. Mas falar que cabelos loiros e olhos azuis são a genética boa, a de estar acima. Rapaz. Na melhor das hipóteses, isso é problemático. Na melhor. Eu não vou nem mencionar na pior. Enfim, pessoal, o Gabi coloca esse conteúdo como uma pílula vermelha. Uma verdade dolorosa que vai te fazer entender como o mundo de fato funciona. Só que a verdade, pessoal, é que quanto mais nós prestamos atenção nessa verdade dolorosa, e na realidade isso só fica mais claro que essas ideias de pensamento, as ideias que o Gabi traz nesse vídeo, as ideias que os autores eles pregam, porque são os autores que embasam a ideia do Gabi, cara, isso só deixa mais claro que na realidade tudo isso é só uma pseudociência que só tenta colocar a mulher para prestar um serviço específico pro homem. Vocês sabem muito bem que serviço é esse. O sexo. Isso é extremamente machista, pessoal, e desumaniza a mulher, tratando ela assim como um objeto e não como uma pessoa. E por mais absurdo que tudo isso seja, isso daí pode ser muito convincente para aquele adolescente que tomou um pé na bunda e que tá muito mal, e que escutar uma verdade dessas, que a mulher é uma vilã, o adolescente que tá mal e que escuta isso, ele acaba caindo nesse discurso. E não precisa ser só o adolescente não, também pode ser aquele cara que teve um final de casamento ruim e teve que passar por um divórcio, o que deve ser uma situação extremamente merda. Só que, pessoal, essas ideias, essa lógica de pensamento, essas falácias, esses erros metodológicos, essa porra toda que eu mencionei nesse vídeo gigante, nessas 2 horas de gravação que eu tô aqui, tudo isso, pessoal,
Tudo isso, pessoal, não é o mundo real, pessoal. O que tá arruinando seu relacionamento com mulheres, o que tá arruinando a ponte que você tem com uma mulher, tudo com uma mulher, não é a hipergamia feminina. Não é o feminismo, irmão. O que tá arruinando muitas das vezes os relacionamentos das pessoas, as relações, a forma que você trata, é exatamente isso. É a forma que você trata. Você não tá tratando uma mulher como um ser humano. Você tá vendo ela como algo a ser conquistado, como um objetivo, um alvo pra você caçar e conseguir. Isso é horrível, cara. Isso é horrível. Porque ninguém quer ficar perto de uma pessoa que pensa dessa forma, que age dessa forma, que te trata só como um objetivo, cara. Mas a boa notícia é que a maturidade ela chega pras pessoas, pelo menos pra maioria delas. Você vai aprendendo como tratar os seres humanos à sua volta, tanto mulheres, homens ou qualquer pessoa de qualquer gênero, da forma como a pessoa se define. A maturidade chega. Felizmente. Pra quem tá disposto a abrir a mente de verdade e não tomar pílula vermelha da Red Pill da porra da putaria do caralho, foda-se. Porque de fato, pessoal, quando chega essa maturidade, quando você começa a enxergar a mulher dessa forma correta, e é correta mesmo, enxergar ela como uma pessoa, como uma mulher foda que ela é, você acaba valorizando não o que ela tem a oferecer, não a beleza dela, você acaba valorizando, sabe o que, pessoal? Você acaba valorizando quem essas mulheres são de verdade. Essa ideia de que homens e mulheres são inimigos naturais é o que tem destruído a maioria dos relacionamentos heterossexuais, pessoal. E não o feminismo, e não a hipergamia feminina, cara. E o Gabi já fez um vídeo onde ele tenta atenuar o que ele já falou sobre feminismo. Por sinal, esse foi num vídeo sobre a Barbie. E por sinal, tudo que nós vimos desde então foi ele voltar aos velhos hábitos e difundir dessa forma as mesmas ideias toscas que nós mencionamos nesse vídeo inteiro. Porra, esse vídeo tá gigante, caralho. Naquele vídeo sobre feminismo, o Gabi diz que não conhece ninguém que é machista. Olha, a real é que sim, existe brasileiro machista, mas são casos tão isolados de pessoas que realmente são machistas que, nossa, eu mesmo não conheço ninguém que eu diria que é machista. Claro que eu já vi atitudes machistas, mas eu não vou dizer que uma pessoa é machista porque uma vez na vida ele fez uma piadinha que seria considerada machista, coisa que poderia ser revertida facilmente com uma conversa. E sabe, Gabi, talvez você não conheça ninguém que seja machista de fato, por um simples motivo, porque você concorda com a maioria das ideias machistas que são propagadas, que tem por aí. Isso daí sem mencionar as ideias problemáticas como aquela da questão sobre genética boa, que meu Deus do céu, né? Sabe, pessoal, eu não tô exagerando quando eu digo que esse vídeo não era um vídeo que eu queria fazer. Eu, de fato, entendo a complexidade do assunto, tanto que é um vídeo muito mais técnico do que questão de editado, questão de um animado. Foi um vídeo bem científico, na verdade, foi um vídeo bem sincero. A verdade é que criticar alguém tão grande na comunidade de opinião pode ser só prejudicial pra mim, eu acho que vai ser muito, mas eu não consegui mais ficar calado. Porque eu sei que nenhum canal grande vai falar sobre isso. Nenhum canal grande vai tentar mostrar o quanto essas ideias são erradas. Porque, querendo ou não, a maioria, elas tentam ficar na ideia que agrada a todo mundo. E eu sei que eu falando tudo isso vai irritar muita gente, vai deixar muita gente puta. Mas a minha ideia é tentar abrir os olhos do pessoal e tentar fazer todo mundo refletir um pouquinho. É foda, eu sei. O Gabi, ele não vai ser a primeira e nem a última pessoa a trazer essas ideias no YouTube. De fato, não vai ser, pessoal. Enfim, era isso que eu queria trazer pra hoje. Eu espero que você tenha assistido todo o vídeo. Se você assistiu, muito obrigado por ter dado atenção à minha opinião. Foi muito sincero. E obrigado, sério. No mais, é claro, eu ainda assim não quer dizer que eu odeio o Gabi nem nada do tipo. Só discordo da maioria das coisas que ele fala. E não curto muitas ideias que são propagadas, como eu mencionei. E por isso eu quis fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês o porquê eu acho isso. E, bom, eu não ia fazer isso em um vídeo de 10 minutinhos, sendo bem simples, raso. Eu tive que ir muito a fundo nesse vídeo, então custou muito tempo. Obrigado. Fica na paz, porque sem paz ninguém é feliz. Eu fui.